Procurando uma forma digital e inovadora de acompanhar e cuidar da jornada de tratamento do seu paciente, além de gerar insights através de dados e métricas? A Johnson & Johnson MedTech traz a solução. BodyMais, a solução digital que suporta seu paciente durante toda a jornada de tratamento e garante que você tenha visibilidade de cada etapa. Um aplicativo para os pacientes e uma plataforma para você e sua equipe multidisciplinar. Acompanhamento desde a primeira consulta. Checklist personalizado de acordo com cada plano de saúde. Informações sobre data da solicitação e autorização da cirurgia. Detalhes do agendamento da cirurgia como data, hospital, técnica cirúrgica e convênio. Dashboards que auxiliam no monitoramento e no acompanhamento de toda a jornada do seu paciente no curto, médio e longo prazo. Materiais de suporte de cada etapa, proporcionando aos seus pacientes informações relevantes e confiáveis durante a jornada. Mensagens de alertas personalizadas para seu paciente. Facilidade no contato. Acompanhamento dos indicadores para uma melhor gestão do seu paciente. Tudo em um só lugar, a qualquer hora. BodyMais. Sua jornada de transformação começa agora. Cadastre-se na sua plataforma exclusiva. Começando mais um episódio do podcast Questão de Saúde, com uma convidada super especial. Ela já esteve aqui em um episódio anterior e voltou agora para um novo episódio. Ela veio direto de Maceió conversar com a gente. Agora a gente vai falar sobre o pós-operatório, a mudança na vida do paciente no pós-operatório e o que faz o paciente ter sucesso nisso, né? Ter sucesso na cirurgia. Ingrid, para quem não assistiu o episódio passado, se apresenta novamente? Olá, eu me chamo Ingrid Amaral, sou assistente social, componho o corpo clínico de equipes de cirurgia bariátrica no estado de Alagoas, em Maceió. E há 10 anos eu também tive a minha experiência como paciente e realizei a cirurgia bariátrica. Perfeito. Para quem não assistiu o episódio passado, né, pode assistir, ele está disponível no Spotify e no YouTube. Ingrid, a gente falou muito da dificuldade do processo pré-operatório, mas hoje vamos falar do pós, né? O que muda na vida do paciente, né? O que mudou na tua vida após a cirurgia bariátrica? Muita coisa. Principalmente o meu estilo de vida, as escolhas alimentares, a rotina, tanto minha quanto da minha família. Então, a principal mudança, a mais impactante, foi essa mudança de hábitos. E a parte física? Tu tinha alguma doença? Uma doença que foi controlada, além da obesidade, lógico? Eu sou portadora de múltiplas doenças crônicas, além da obesidade. E essas outras doenças, inclusive a doença autoimune, eu consigo ter um melhor controle e melhorei a minha mobilidade após o tratamento cirúrgico para obesidade. E, Ingrid, e o quão é importante a equipe multiprofissional num processo no pós-operatório e no acompanhamento a longo prazo? Eu costumo sempre dizer que lidar com doença crônica é um desafio muito grande e que é um processo de aprendizado inacabado, doutor. Por quê? Porque, apesar de ter 10 anos de vivência, né, de ter sido operada, até hoje, eu adquiro novos conhecimentos, eu vou aprendendo mais sobre a doença obesidade, sobre os impactos, sobre suplementação, os benefícios dos exercícios físicos, a importância da manutenção da saúde mental. Então, estar em contato com a equipe multiprofissional, na minha particularidade, na minha vivência pessoal,
é o que contribui muito para a manutenção dos meus resultados. Perfeito. E é o que a gente vê, né? Porque, infelizmente, o paciente, ele é uma doença crônica, né? A obesidade é uma doença crônica. É bem comum a gente falar, até tu falou no episódio passado, tu é um paciente obesa que perdeu peso, né? Então, a pessoa tem que se enxergar que ainda tem a doença e ela está sob controle. Eu acho que na hora que o paciente começa a enxergar isso, a possibilidade de um reganho, a possibilidade de voltar a ganhar peso e surgir novas doenças que foi controlada com a perca de peso, fica muito mais fácil, né? E em relação ao impacto da cirurgia bariátrica nas famílias, certo? No relacionamento. Tu vê que há uma mudança nisso, há um impacto na família, ou o resultado é puramente individual do paciente? Através das nossas experiências de consultório e a minha experiência também pessoal, nós acompanhamos que as transformações, elas são muito positivas para a família no contexto geral. Eu me coloco numa posição de privilégio, e por quê? Porque antes mesmo de eu entender que eu era elegível ao tratamento cirúrgico, que eu necessitava passar por esse tratamento, eu já tinha o apoio da minha mãe e do meu marido. Isso, para mim, foi, digamos assim, a minha mola propulsora, né? O meu maior incentivo. E a mudança, ela surgiu em todo o seio familiar. Meu esposo, à época, chegou a eliminar quase 15 quilos. Ele também é portador de obesidade grau 1, mas que ele recebeu os benefícios a partir dessas mudanças de hábito que foram instituídas em nossa casa. O nosso filho, né? Os filhos da gente, a gente também muda a qualidade da alimentação, melhora a saúde, melhora a imunidade. Então, os impactos relacionados à família, eles também são muito positivos. Eles não ficam somente com o paciente. Mas, claro, isso, existem as particularidades, não é regra, Não é. né? Vai muito de acordo de como essa família funciona, de como é esse sistema familiar. Até porque, doutor Fernando, comer, ele é muito cultural, principalmente pra gente aqui no Nordeste, não é? Então, envolve muita cultura, muitas crenças. E isso precisa ser desmistificado e ser trabalhado junto com esse núcleo familiar. Então, a importância dos familiares estarem presentes, participando de todo esse processo de pré-operatório é muito importante para a gente ir trabalhando essas crenças, essa cultura, para que ela se torne cada vez mais saudável. É importantíssimo, né? O familiar ver aquilo, ver que o paciente é uma coisa boa para o paciente, isso, e apoiar, né? E ele vai apoiar quando começar a entender os benefícios que a cirurgia pode gerar para o paciente, né? Entender que a qualidade da alimentação, independente de quem tem ou não a obesidade, ela é importante. Isso. Então, por exemplo, hoje, as pessoas quando me veem comendo de forma saudável, algumas vezes criticam. Ah, mas você tá tão magra. E por que você continua fazendo dieta? Não estou fazendo dieta. Estou me alimentando da forma correta. Eu estou me alimentando com saúde, não é? São os hábitos que eu adquiri pós-cirurgia, a conscientização. Então, não é estar se alimentando de forma saudável, não é estar fazendo uma dieta restritiva. E aí, a gente pós-bariátrica, nós que vivenciamos o processo, muitas vezes dependendo, né, nós somos sempre cobrados. Tanto quando a gente comete excessos, quando a gente está se comportando da forma devida, da forma correta. Sempre tem os vigilantes. Isso, e é justamente essa seria a próxima pergunta. Que você sente algum preconceito de familiar, de amigo, porque realizou a cirurgia, e antes da cirurgia, já sofreu algum processo de gordofobia? Já, inúmeros. Eu fui uma adolescente que precisou realizar vários tratamentos de saúde, como eu já mencionei, por ser portadora de múltiplas doenças crônicas, e a partir daí comecei a ganhar peso e desenvolvi a obesidade.
Então, alguns comentários infelizes do tipo, você sempre foi tão linda, mas tá tão gorda, né? Você comum. precisa se olhar no espelho, você precisa deixar de ser preguiçosa, né? Ou, depois de realizar o tratamento cirúrgico, mas você não precisava fazer a cirurgia. Porque você foi pelo caminho mais fácil, não é? Você não queria fazer exercício, você não queria fechar a boca, e aí a cirurgia, né, por ser mais fácil, e tá bem distante de ser o caminho mais fácil, até porque realizar o tratamento cirúrgico, nós precisamos vivenciar todas essas etapas. Isso. Precisamos adquirir novos hábitos, fazer o exercício, ter qualidade da alimentação, do contrário, o tratamento cirúrgico ele não tem êxito. Então, conviver com esses tipos de comentários é muito ruim. O excesso de gordura, muitas vezes fui confundida, como se eu tivesse grávida, gestante, né? O pessoal levantar no ônibus para ceder o assento, fila prioritária, você tá grávida, vai lá. A forma como as pessoas te olham, os comentários, você visualiza as pessoas comentando sobre você, sobre uma roupa, se você come. Eu já cheguei para festas de aniversário infantis de beber somente água, com vergonha de me alimentar, porque eu notava que estava sendo observada, mas quando eu chegava em casa eu me trancava para comer. E aí a gente convive, né, com muitos comentários ruins, inclusive dentro da nossa própria família. Tipo, vai fazer essa cirurgia? Não vai adiantar de nada. Porque você é preguiçosa, você nunca fez nada para ser diferente. E aí a gente vai convivendo com isso durante todo o processo. Depois que faz a cirurgia, como foi a minha particularidade, eu perdi peso além do esperado. Aí vem o outro comentário também. Você ficou muito esquisita, você tá muito feia. Você era muito melhor quando tava gordinha, era mais bonita. Né? E você precisa ir se nutrindo, se fortalecendo para lidar com esses tipos de comentários, esses tipos de pessoas, né, que você vai conviver inevitavelmente. Nos consultórios médicos, quantas vezes chegava nos consultórios médicos, você tem doença X, mas você tem que perder X peso, você tem que deixar de fazer isso, aquele roteiro, como se só fosse chegar em casa e executar e tá tudo certo. Não é? Você é a única responsável. O pior episódio de gordofobia que eu vivenciei foi no momento da maternidade. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, de gestar, desde criança. E escutava que não ia conseguir, etc. Fiz vários tratamentos, inclusive cirúrgicos, e nessa última cirurgia, o médico ginecologista olhou para mim e disse o seguinte: você está 100% apta para ser mãe. Conseguimos resolver temporariamente o problema que impedia, porém, eu, como obstetra, jamais acompanharia uma gestação sua. E naquele momento eu não entendi. O que você quer dizer com isso, doutor? Você é muito gorda. É uma gravidez de alto risco. E eu, como obstetra, jamais acompanharia um parto seu. Aquilo, para mim, foi, assim, um impacto muito grande. É um dos fantasmas que eu carrego comigo até hoje. Porque era o meu direito de gestar, independente da minha condição física. Claro, eu precisava estar consciente dos agravos. A partir daí, a médica endocrinologista que me acompanhava desde os 11 anos de idade reforçou tudo o que ele havia dito em consultório. Justo ela, a médica endocrinologista que me acompanhava desde os 11 anos de idade. Eu estava com 28 anos de idade e ela veio com a mesma fala. É um ato de irresponsabilidade seu gestar uma criança com seu quadro de obesidade. Eu já vinha tentando engravidar por anos, consegui engravidar obesa, encontrei profissionais que me acolheram, que me abraçaram com humanização, com amor, com respeito. Durante todo esse processo da gestação, perdi o peso que era necessário, controlei glicemia, pressão arterial, e na hora do parto minha pressão estava 11/8, minha glicemia de criança. Foi um parto extremamente tranquilo, realizei o maior sonho da minha vida. E a cirurgia bariátrica eu só realizei posteriormente. Então, para mim, o pior episódio da gordofobia, ele foi
gatilhado, ele Como foi executado por 2 profissionais. E um deles, o médico endocrinologista. É difícil, né, a gente escutar isso, porque é justamente o profissional que deveria entender as causas, deveria entender que existem mecanismos que causam a obesidade, mecanismo biológico, genético, anatômico, que tem uma série de fatores que pode causar isso. Querer jogar a culpa pro paciente, né? Meio assim, a culpa é tua, não tem nada a ver com isso. E é triste a gente saber que existem profissionais desse jeito, né? Mas ainda bem que não existem outros, né? Isso, que nos acolhe de uma forma diferente. Tem que... É o direito. As pessoas têm um direito naquilo, né? A mulher, e principalmente pra mulher, né? A parte da gestação, uma coisa um direito tão primordial, né? Da mulher. Alguém dizer que não pode... E que, de fato, nós sabemos que a causa da infertilidade também está associada, correlacionada à doença obesidade. Uhum. Eu também era portadora de ovário policístico, então eu tinha os agravos da obesidade que dificultavam esse processo. Mas o profissional que é especialista, que é humanizado, que entende que a obesidade é uma doença crônica progressiva multifatorial, ele tem que ter o cuidado em abordar este paciente. Porque é um perfil de paciente que por vezes já vem muito sofrido, muito machucado, principalmente com a sensação de fracasso. A sensação que por vezes nos norteiam e que foi o principal gatilho dessa minha crise de depressão era o fracasso, porque eu sempre tentava e não tinha êxito. E aí eu me tornei uma suicida inconsciente. Por quê? Com o agravo da depressão, eu comecei a ter gatilhos suicidas. E qual era o gatilho, né, que estava mais acionado? Era o do agravo da obesidade. Porque eu fazia as tentativas de emagrecimento através de tratamento clínico, não tinha êxito. E aí, inconscientemente, eu dizia, eu vou morrer mesmo, não tem mais o que fazer, eu não consigo perder peso. Todo médico que eu chego diz que só tem jeito se eu perder peso e eu não consigo perder. Então, eu vou comer, vou fazer tudo o que eles dizem que eu não devo fazer, porque aí eu vou acelerar meu processo de morte e tá tudo certo. Até conhecer essa equipe de cirurgia bariátrica, ter sido abordada de uma forma respeitosa, entendendo o que era a doença, entendendo que eu estava doente, que eu precisava do suporte e vivenciar o processo. Perfeito. E é isso, né? E o médico querer tratar, querer mostrar ao paciente que pode haver tratamento de uma forma segura, né? De uma forma empática. Isso não tem nada a ver com o paciente não do médico ser contra o obeso, né? Que é bem comum algumas pessoas, cirurgião bariátrico é contra o obeso. Não, a gente é contra a doença. A gente tem que tratar o paciente como uma condição, né? E tá lá. Por isso que hoje a gente fala, o paciente é portador de obesidade, não é o paciente obeso, né? Até a gente não vira o diabético, o hipertenso. A gente vê, não, o paciente que tem diabetes, o paciente que tem hipertensão. Da mesma forma é o paciente portador de obesidade. Então é um paciente que tem a doença obesidade. E é importantíssimo acolher, né, esse paciente sempre, certo? Ingrid, quem passou por esse processo da cirurgia, está agora no pós-operatório, que já terminou, já emagreceu, que deveria emagrecer, está com 2 anos já, que a gente fala que é a lua de mel, né, da bariátrica. Qual o conselho que tu daria para esses pacientes permanecerem com o resultado que conseguiram? Conviver com doença crônica não é fácil, mas é possível, é um grande desafio. Por vezes a gente sai dos trilhos, a gente deixa de suplementar, a gente se afasta da equipe, deixa de seguir as orientações da equipe de nutrição, porém está sempre alerta e vigilante. Eu particularmente, nesses 10 anos, durante 9, eu mantive o peso sem ganhar nem 1 quilo a mais. Recentemente, após tudo que vivenciamos, né, após esses últimos 3 anos, eu acabei tendo um ganho de peso que eu nunca tinha tido. Mas eu também não estava seguindo as recomendações e orientações da minha equipe. Deixei de me exercitar, não estava suplementando da forma devida, voltei a fazer uso de bebida alcoólica. E aí, a soma desses fatores acabou acarretando no ganho de peso.
Claro, não foi nenhum excesso, mas que já despertou o alerta de que, se eu não retornar às orientações que sempre foram dadas e que são as recomendações para conviver com a doença em controle, ao longo do tempo, eu posso ter um reganho significativo. Um reganho ou a recidiva da obesidade, que é outra coisa que é importante, né, doutor Fernando? A gente trazer a conscientização do paciente para que ele entenda a diferença de recidiva da obesidade e do reganho de peso. Até porque após os 2 anos, a lua de mel, não é? Existe aquele reganho, de fato, que é esperado, que está lá na literatura, que é de até 10% do que foi eliminado. Então, eu não tive esse reganho nos 2 primeiros anos. Eu tive após 9 anos de cirurgia. Mas estou dentro do padrão. O reganho está dentro desses 10%. Porém, eu não estava seguindo as recomendações da minha equipe multiprofissional. Então, isso já é um alerta importante. E a partir daí, vamos voltar aos trilhos, vamos voltar a seguir, né? Porque o objetivo de ter realizado o tratamento cirúrgico é me manter saudável, com qualidade de vida. E com os sintomas das outras doenças crônicas sob controle também. Perfeito. E até um dado importante, que o que a sociedade de cirurgia bariátrica considera recidiva da cirurgia bariátrica é quando o paciente reganha 50% do que perdeu em 5 anos, ou quando o paciente reganha 20%, mas surge doenças que ele tinha controlado. Ou seja, ganhar 10%, até 20%, 30% do que perdeu, que não surgir doenças, né, que tinha controlado, não é considerado recidiva, é considerado reganho, que é esperado, né, E tem medidas como acompanhamento multidisciplinar, nutricionista, educador físico, né? Assistência social. Isso tudo pode ajudar no processo do paciente ter o mínimo de reganho possível. Uma mensagem importante que eu quero deixar aqui para os pacientes que estão nesse momento vivenciando esse conflito de ter reganhado peso ou estar recidivando na obesidade é que não tenha vergonha de buscar o suporte da sua equipe multiprofissional. É muito presente esse relato. Mas eu estava com vergonha de vir até vocês. Eu estava com vergonha de ter fracassado. Como nós estamos falando por diversas vezes aqui, né, nos episódios, é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, os altos e baixos, eles podem surgir. Não tenha vergonha de buscar o suporte e o auxílio da sua equipe multiprofissional de referência. É esta equipe quem vai poder te ajudar a se manter saudável. Perfeito. E é perfeito isso que tu falou, que é incrível como esse paciente fica com vergonha. O paciente começa a espaçar começa a vir menos pro consultório quando começa a não chegar naquele resultado que tá esperado. E é justamente o contrário. Se o paciente não está chegando naquele resultado esperado, que o paciente está tendo algum reganho, está sendo um reganho que não está sendo considerado normal ou esperado, é aí que ele tem que voltar. Ele não pode ter vergonha, né? A gente, como equipe, é o que menos vai julgar ele, né? A gente vai tentar acolher e buscar o motivo daquilo que está acontecendo, né? E a gente tem que ver como doença crônica, como a gente falou várias vezes aqui, e só vendo como doença crônica, a gente vai poder prestar essa assistência ao paciente. Ingrid, a gente falou um pouco sobre o app BodyMind no episódio passado. O BodyMind também pode ser usado no pós-operatório, principalmente para o controle do peso, né? A gente vê lá que o paciente vai ter a curva do peso, né? O que tu acha dessas tecnologias, tu que participou da construção desse projeto? O que tu acha dessa tecnologia para esse processo do pós-operatório, né? Esse acompanhamento a longo prazo? Através do BodyMind, o paciente mantendo sempre essa conexão, esse match, né, com a sua equipe multiprofissional, quando ele estiver, principalmente nesse momento da fuga, né, da vergonha, a equipe pode acompanhar essa curva de peso, identificar que aquele paciente especificamente está precisando de suporte e imediatamente entrar em contato para ofertar, né, esse acolhimento, para resgatá-lo, trazê-lo de volta ao seu tratamento.
Então, o desenvolvimento dessa jornada de pós-operatório vai contribuir muito, porque o paciente que se mantém em conexão com a sua equipe de referência geralmente consegue manter os resultados a médio e longo prazo ou ter o suporte imediato quando surge a necessidade. Perfeito. E temos que usar tudo que é possível, né? Isso. A tecnologia. E essa tecnologia, ela vai estar trazendo para os profissionais, para as equipes, né, esse acesso a essa informação. Claro, com a autorização do paciente, obviamente. O paciente ele vai autorizar que as informações que ele está ali alimentando, né, na ferramenta, seja compartilhada com a sua equipe multiprofissional de referência. Então, não só o cirurgião bariátrico, o psicólogo, o nutricionista, né, todos os membros do corpo clínico que foram referência para aquele paciente especificamente, vai poder estar acompanhando essa sua evolução. É isso, e a gente tem que usar todas as armas. O app Bari Mais, eu acho que vai ser uma ferramenta incrível que vai ajudar nesse processo, né? Ingrid, a gente já chegando aqui no final desse segundo episódio, e no final a gente pega algumas perguntas que pacientes fizeram na caixinha de perguntas do meu Instagram. Teve um que perguntou assim: você vê muitos pacientes se arrependendo de realizar a cirurgia, de ter realizado a cirurgia? O que é frequente é o paciente que relata ter arrependimento por não ter realizado a cirurgia antes. É justamente isso que eu vi. É muito raro, mas acontece sim, o paciente que relata algum tipo de arrependimento. Porém, ao mesmo tempo que ele relata o arrependimento, ele complementa: eu não fui preparado da forma devida. Eu não tive bons profissionais ou eu não tive acesso às informações que eram necessárias para que eu tivesse a consciência e me educasse para lidar com a ferramenta, porque a cirurgia bariátrica é uma ferramenta, não é? Então, quando existe que, né, eventualmente chega para a gente esse tipo de arrependimento, mas ele sempre é complementado pela falta de informação ou pelas etapas que não foram bem executadas. Isso. A gente vê até paciente, por algum motivo, teve alguma complicação cirúrgica, até esse paciente que entende o processo, ele aceita. Sim. Ele diz: não, fez parte do meu processo, isso pode ter acontecido, o ideal é que não tivesse acontecido, mas eles aceitam isso e ainda dizem que faria novamente. Exatamente. É o que eu vejo bastante. Isso é o que é frequente. E outra pergunta que fizeram, que é uma coisa que a gente já falou bem recorrente isso aqui, que é sobre medo, né? O paciente perguntou: eu tenho muito medo de realizar a cirurgia bariátrica. Qual conselho você me dá? Isso, a pergunta é essa. E a gente sempre volta para informação. Isso. Quem pode ajudar, contribuir com esse receio, medo, né? O nome medo, a palavra medo, ela já vem carregada de muita coisa. Então, assim, esse receio, ele é natural. É o receio do desconhecido, do que eu irei vivenciar. Eu vou dar conta? Eu vou ter resultado? Eu vou ter êxito? Como vai ser a minha vida após a cirurgia daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Então, isso é normal, isso faz parte do processo. Tudo que é desconhecido gera um receio. Então, tratar esses receios com um psicólogo, com a tua equipe multiprofissional, com pessoas que já foram submetidas, sim, à cirurgia bariátrica, mas que são pessoas comprometidas. Por isso a riqueza, doutor Fernando, de ter esses grupos de pacientes sendo mobilizados pela equipe multiprofissional, sendo mediado pelo corpo clínico, porque aí vai existindo partilhas que são ricas, mas que não serão nocivas. Perfeito. Então, acessando esses tipos de informação, de conhecimento, eu sempre peço para o paciente acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que são informações relevantes, informações científicas. Lá você pode saber quem são os cirurgiões, quem é a equipe coesa, quem é a equipe coesa, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, educador físico, assistente social, fonoaudiólogo, todos os profissionais que somam, né, nesse processo da cirurgia bariátrica, e sempre buscar tirar todas as suas dúvidas com o seu cirurgião bariátrico de referência. E com o Bari Mais, também acessando a biblioteca que vai constar lá.
As informações que vão estar lá no Body Mais são informações seguras. Perfeito. Inclusive, quem quiser baixar o aplicativo através do meu Instagram, Fernando Kennedy PC Bariátrica, é possível, tem um link lá para você baixar o aplicativo. No Instagram do Questão de Saúde também vai estar o link para baixar o aplicativo. E o Body Mais, gente, é o nome, tá, da solução digital. Porém, vocês vão buscar pelo Cuco. Isso. Né? O que vai aparecer lá na busca, porque muitos pacientes nos questionam, eu dificuldade de procurei achar. o Body Isso. Mais e não encontrei. Por isso que eu tô falando para ir atrás do link, porque eu sei que é difícil achar colocando isso. Colocando Body Mais não vai achar. A startup que desenvolveu foi a Cuco. E aí, através dessa startup, deste aplicativo, você vai acessar o Body Mais. Perfeito. É isso, Ingrid. Novamente, muito obrigado, viu, por ter vindo. Fiquei muito feliz. Privilégio, né, ter você aqui. E eu queria que tu deixasse um recado final para quem tá assistindo a gente. Ou ouvindo, né? Então, o recado que eu vou deixar aqui é para as pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica, independente da fase. Pós-operatório imediato, pós-operatório tardio. Não deixe de se cuidar. Não deixe de seguir as recomendações e orientações da sua equipe. O casamento com cirurgião bariátrico é um casamento sem direito a divórcio. Por quê? Porque este profissional precisa acompanhar a evolução, né, do seu tratamento. O médico endocrinologista também, para ver a questão hormonal, metabólica. Então, tenha sempre em mente que é um tratamento que você vai precisar dar continuidade ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida. Então, não deixe de se cuidar. E é isso, pessoal. A gente finaliza esse episódio. Toda a temporada, toda a terceira temporada está no YouTube e no Spotify. Aproveite para deixar o joinha, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo.